Bem, de volta com a Constituição Catarinense para falarmos agora do artigo 97 e do artigo 98. Duas questões que nós também já vimos na Constituição da República. Então, é mais uma vez um lembrete para vocês não esquecerem no dia da prova, tá? Vejam só. Artigo 97. Lei complementar, cuja iniciativa é facultada ao Procurador-Geral de Justiça, disporá sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público junto ao Poder Judiciário, observado o disposto nos parágrafos 1º a 4º do artigo 129 da Constituição Federal, tá? Basta lembrar de tudo aquilo que nós já estudamos na Constituição da República, na Constituição Federal. Se eu falo da organização de qualquer Ministério Público Estadual, nós temos essa organização através de uma lei orgânica, uma lei complementar de iniciativa do respectivo Procurador-Geral de Justiça. Então, se eu falo do Ministério Público de Santa Catarina, eu estou falando, por exemplo, da Lei Complementar 197/2000. De quem foi a iniciativa da Lei Complementar 197/2000, que é a Lei Orgânica do Ministério Público Catarinense, do Procurador-Geral de Justiça, tá? Então vale simplesmente aqui, a lembrança. Lei complementar, cuja iniciativa é facultada ao Procurador-Geral de Justiça, disporá sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público junto ao Poder Judiciário, observado o disposto nos parágrafos 1º a 4º do artigo 129 da Constituição Federal. Não só o 1º a 4º, tá? Mas todas as regras aí pertinentes à organização do Ministério Público que estão na Constituição da República Federativa do Brasil, tá? É sempre importante, ao estudarmos a Lei Complementar 197/2000, lembrarmos que o que vale são as disposições constitucionais. Em alguns pontos existe um conflito entre a Lei Complementar 197/2000 e a Constituição da República. Naturalmente, prevalece a Constituição da República, tá? Então, bem, sobre o artigo 97, basta lembrar isso, que todo Ministério Público Estadual é organizado por uma lei complementar de iniciativa do respectivo PGJ, o respectivo Procurador-Geral de Justiça. Artigo 98, autonomia funcional, administrativa, financeira, consagrada também a qualquer Ministério Público. Vejam só o texto da Constituição Estadual. Artigo 98. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, podendo, observados os dispostos nos artigos 118, propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira, tá? Já estudamos isso lá nos parágrafos do artigo 127 da Constituição, mas mais precisamente o parágrafo 2º até o parágrafo 6º do artigo 127 da Constituição da República. O importante aqui, mais como um lembrete, tá? É com relação ao concurso para servidores. Enquanto um concurso para promotor de justiça substituto é um concurso necessariamente de provas e títulos, o concurso para servidores é um concurso de provas ou provas e títulos, tá? E no mais, lembrar que todo Ministério Público Estadual detém autonomia funcional, autonomia administrativa e autonomia financeira. Exemplo de autonomia financeira, elaboração da própria proposta orçamentária. Exemplo de autonomia administrativa, a realização dos seus respectivos concursos públicos. Exemplo de autonomia funcional, a própria independência funcional que os membros do Ministério Público têm para o exercício de suas funções institucionais, tá? Então, todo e qualquer Ministério Público vai ter aí autonomia funcional, administrativa e financeira. E em todo e qualquer Ministério Público, o concurso para servidores é um concurso de provas ou provas e títulos, diferente do concurso para membro, tá? Que aí necessariamente é um concurso de provas e títulos. Obrigatoriamente teremos a prova de títulos, tá? Parágrafo 1º, repetindo aquilo que nós já estudamos na Constituição também,
O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conjuntamente com os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Ora, o MP possui autonomia financeira, a capacidade de elaborar sua própria proposta orçamentária, mas existe um limite que está fixado onde? Na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E esse limite foi estipulado conjuntamente, tá? Com os representantes, né, dos demais poderes e o próprio Ministério Público. Então, o MP de Santa Catarina não pode encaminhar uma proposta orçamentária superior ao limite estipulado na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Porque se ele fizer isso, nós temos a incidência do parágrafo 3º. Vejam só o parágrafo 3º que mais uma vez repete o texto da Constituição da República. Ó. Se a proposta orçamentária de que trata esse artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º, o Poder Executivo, grifem, o Poder Executivo, procederá aos ajustes necessários para o fim de consolidação da proposta orçamentária anual. Então, ó, se o limite da LDO é de 1 bilhão e o MPSC encaminha uma proposta orçamentária de 1,5 bilhão, o que o Poder Executivo pode fazer? Cortar, ajustar até chegar em 1 bilhão, afinal de contas, foi o limite previsto na LDO conjuntamente. Então, não há que se rebelar contra um limite previsto aí, né, estipulado conjuntamente entre o Ministério Público e os demais poderes. Parágrafo 2º, se eu não encaminho a proposta orçamentária dentro do prazo até a data prevista pela LDO, qual que vai ser o orçamento do MPSC para o ano seguinte? O mesmo orçamento do ano vigente. É o que está disposto no parágrafo 2º. Vejam só. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na Lei Orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º, tá? Então, não encaminhou até a data prevista, o orçamento do MP para o ano seguinte vai ser o mesmo orçamento do ano vigente. Basta lembrar, a regra é a mesma, né? A mesma regra que está na Constituição, é a mesma regra que vale para o Poder Judiciário e para outros órgãos também, enfim, as mesmas regras orçamentárias que estão dispostas na Constituição da República. Parágrafo 4º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas mediante abertura de créditos suplementares ou especiais. Naquela história, você vai gastar, vai ser executado o orçamento que foi aprovado para o Ministério Público. Significa que não existe qualquer tipo de possibilidade de um dinheiro a mais, de suplementações orçamentárias, por exemplo, para o Ministério Público? Claro que não. Dependendo da situação, nós podemos ter abertura aí de créditos suplementares ou especiais. Mas, em regra, o Ministério Público, assim como o Poder Judiciário, assim como os órgãos públicos de uma maneira geral, eles irão gastar aquilo que está previsto no orçamento, a não ser que exista a necessidade, né, de uma suplementação orçamentária, de créditos suplementares ou especiais. Pessoal que estuda administração financeira e orçamentária, orçamento público, precisa ficar atento às regras dispostas, né, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei 4.320, enfim, nas leis orçamentárias de uma maneira geral, sobre essas questões referentes a créditos suplementares, créditos especiais. Numa questão de direito constitucional, sobre a organização, sobre a autonomia financeira do Ministério Público, basta a lembrança do que está disposto aqui na Constituição do Estado e também na própria Constituição da República, tá? Bem, com isso a gente finaliza o artigo 98. No nosso próximo vídeo falaremos do artigo 99 e do artigo 100, que repetem mais uma vez o texto constitucional. Quando eu falo do artigo 99, eu estou falando de garantias asseguradas aos membros do Ministério Público. E quando eu falo do artigo 100, eu estou falando de vedações. Ou seja, nós já estudamos isso na Constituição da República, quando analisamos o artigo 128, parágrafo 5º. Parágrafo 5º, inciso 1º, garantias, e parágrafo 5º, inciso 2º, que são as vedações, tá? Então, o que nós vimos no texto constitucional, nós veremos rapidamente no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo, simplesmente aí para ratificar tudo aquilo que vocês já aprenderam na Constituição da República. Obrigado e até o nosso próximo encontro.